Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Jefferson e hoje eu vou ensinar vocês como instalar o R e o RStudio. Mas para isso, a gente tem que saber de onde veio o R, né? De onde ele veio, para onde ele vai, com que propósito ele foi criado, né? Então, primeiro, ele foi criado em 93, né? Já faz um tempinho, aí já quase 30 anos, né? Originalmente foram criados por Ross e Robert, né? Esses dois caras aí eram do Departamento de Estatística da Universidade de Auckland, Nova Zelândia. Tá? Atualmente, o R ele é mantido por uma comunidade de colaboradores. É como se fosse um Wikipédia da programação, tá? Da programação de organização de dados, né? Porque lá no Wikipédia, eu não sei se vocês conhecem o Wikipédia, mas o Wikipédia é um tipo de enciclopédia, né, da internet, onde lá você tem diversos assuntos e todo mundo pode colaborar com os textos do Wikipedia. A mesma coisa é o R, né? Então, se você tiver algum conhecimento de programação e quiser também colaborar, né, com alguma biblioteca, algum pacote estatístico, você consegue adicionar esse pacote nas bibliotecas do R. Tá? Então, se você tiver alguma solução de organização de dados, algum método de extração de dados, você pode sim colocar lá nas bibliotecas do R, tá certo? Mas de onde é que vem o nome R, né? Ele vem dos próprios colaboradores, que é o Ross e o Robert, tá? Por que usar o R, né? Porque o R é gratuito, né? Então, é gratuito, então você não tem custos nenhum. Além disso, o R ele resolve mais problemas que os programas pagos, né? Porque ele tem muito mais funcionalidades, né? Já que os usuários podem colaborar com o programa, então isso faz com que ele tenha vários tipos de pacotes para resolver vários tipos de problemas, tá? Diferentemente dos pacotes estatísticos pagos, tá? Que são limitados, né? E para fazer a instalação do R, você tem pelo menos dois passos, né? Então, primeiro a gente vai instalar o R e segundo a gente vai instalar o RStudio, né? Por que eu preciso instalar o RStudio, não apenas o R? Porque no RStudio ele simplifica, né? Ele é uma interface que simplifica e torna prática a utilização do R, tá bom? Porque se fosse só o R a gente não conseguiria fazer, seria muito mais complicado, né? Então o RStudio ele é só uma interface, né, que ela funciona junto com o R, de modo que dá uma praticidade melhor para a gente, né, na hora de fazer a nossa organização de dados, estatística descritivos, inferenciais, enfim, tá? Então, como é que a gente faz a instalação do R, né? Então, primeiro eu vou aqui no Google, né, e digito instalar R, tá? Quando eu coloco aqui no Google, logo nesse primeiro link, eu consigo achar aqui o link de download, tá? Vou colocar aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Mas só que aqui tem uma observação. O que tem aqui de padrão para mim é 64 bits. Aí é que está o problema, porque se o seu sistema for 32 bits, esse R aqui não vai rodar, tá bom? Então como é que você faz para verificar isso? Né? Você vai bem aqui, ó, em este computador, propriedades, e logo aqui você verifica, ó, no tipo de sistema. No meu caso aqui é 64 bits, mas se o seu for 32, não se apavore, porque também tem sistema de R de 32 bits, né? Basta você digitar aqui no Google 32, tá? E você vai achar aqui um sistema adequado que roda tanto em 32 como em 64 bits. É só baixar no seu computador, beleza, e só rodar. Tá, professor, mas agora você disse que esse seria o primeiro passo. Beleza. Qual é o segundo passo? Você tem que instalar o RStudio, né? Então vamos lá, instalar o RStudio, né? Esse seria o segundo passo. Então vou pegar aqui o instalador do RStudio, tá? Então eu tenho aqui, ó, que fica fácil para mim, ó, certo? Então eu posso vir aqui e baixar o meu R para Windows, tá? Beleza? Pronto.
tranquilo, né? Sempre lembrando da história dos 64 e 32 bits, tá bom? Então, se por acaso, o RStudio requer 64 Operating System, né? Se o seu sistema for 32 bits, você pode usar as versões mais antigas, né? Então, você entra aqui nesse link, e aí você pode procurar por versões mais antigas para rodar no 32, tá? Como aqui essa página é muito grande, eu vou botar bem aqui 32, tá? Por exemplo, você pode pegar esse link aqui para instalar o seu de 32 bits, tá? Se o seu sistema for 32. Beleza? Depois de instalar o R, e você vai abrir o RStudio, tá? Então o RStudio seria isso aqui, essa daqui seria a primeira tela, tá bom? Então, se eu quiser começar a trabalhar no RStudio, eu vou bem aqui em File, New File, que significa arquivo, né? Novo arquivo, e vou criar um novo arquivo, que é chamado de RScript, né? E essa tela aqui eu posso aumentar ela, posso enlarguecer ela, posso diminuir também, beleza? Então, só para dar uma visão aqui geral do que seria isso aqui, né? Então, esse script a gente sabe que em um filme o script é a sequência, né, do que está sendo rodado, da história que está sendo contada ali, da sequência de cenas. A mesma coisa é aqui o R, tá? Então, só que aqui nós estamos falando de quê? De programação, né? Programação de modo a organizar dados estatísticos, né? Então, vamos supor, eu quero escrever aqui, por exemplo, quero criar um conjunto de dados, tá? Então, eu vou chamar esse conjunto que eu estou criando de dados, né? Esse C aí, parênteses, é onde eu vou criar meus dados, né? Pronto, então eu vou criar aqui 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, o que é que acontece aqui? Esse C está dizendo assim, que dentro desses parênteses vão ser criados um conjunto de dados, e essa setinha está dizendo que eu vou chamar esse conjunto de dados, tá? Aí quando eu clico em Run, né, vou clicar aqui em Run, automaticamente aparece aqui embaixo, Isso quer dizer o quê? Que o meu console vai ser a saída, né? Enquanto aqui são os inputs, né? Aquilo que eu estou alimentando no sistema, tá? Aqui embaixo será meus resultados, meus outputs. E observe que quando eu rodei aqui, automaticamente apareceu aqui no ambiente environment esse objeto dados, né? Ou seja, aqui você começa a entender como funciona essas 4 telas aqui, né? Então aqui eu alimento os dados, aqui eu tenho a saída e aqui eu tenho os objetos criados. Se eu chamasse isso de dados 1, né, e acrescentasse, por exemplo, aqui mais dados, aí aqui em environment ele vai criar dados 1 e aqui também embaixo ele vai aparecer esse meu resultado. Eu vou colocar aqui para rodar, tá? Dados 1 apareceu aqui esse objeto dados 1 e apareceu aqui. Então toda vez que eu for chamar, por exemplo, dados 1, ele vai ler para mim, né? Vou dar o run, aí ele lê para mim dados 1. O que é dados 1? É 1, 2, 3, 4, 5, 2, 7, né? Se eu for chamar dados, né, que é o que eu tinha criado inicialmente, só é 1, 2, 3, 4, 5, né, que são esses aqui, beleza? Então essa é a primeira ideia. Aí aqui eu tenho esse outro ambiente, que é um ambiente mais que eu vou ensinar para vocês à medida que a gente for estudando. Mas aqui é o diretório que você está trabalhando, certo? Se você tiver, por exemplo, uma base de dados aqui e quer chamar ela para cá, você pode fazer isso por meio de um comando, certo? Basta você dizer onde é que está essa base de dados para o R, tá? Então aqui no caso ela está nessa pasta aqui, né? Mas eu posso trocar ela. Por exemplo, se os meus dados estiverem na minha área de trabalho, eu posso ir bem aqui, escolher a área de trabalho. Ele vai abrir aqui toda a minha área de trabalho, certo? Toda a minha área de trabalho. Então se eu quiser pegar qualquer arquivo em CSV, em Excel aqui, eu posso abrir aqui no R para que eu possa trabalhar com esses dados. Porque aqui eu estava construindo dados, né? Mas eu posso já ter dados construídos, tá? Então essa quarta aba aqui, ela serve para isso, nesse ambiente file, né? Quando eu estou aqui no plot, é quando eu estou criando gráficos, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, não sei se vai dar certo aqui, improviso, tá? Deixa eu ver aqui, plot.
improviso aqui ao vivo, ó. Certo? Ó, criei um gráfico, ó. Então eu peguei o comando plot e pedi para que lesse os dados, né? Aqueles dados que foram criados inicialmente, né? E colocasse isso no gráfico. Então nesse ambiente plot aparece aqui o gráfico para mim. Packages significa todos os pacotes que estão disponíveis no R, tá certo? Tem um pacote muito famoso chamado dplyr, tá? Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui o nome dele. Agora eu não vou. Vamos lá. Vamos nesse aqui, esse aqui é muito conhecido, o Tide Select, né? É um pacote, né, que tem várias funcionalidades, né? Aí ele tem aqui uma descrição do que ele faz, tá? E assim eu tenho vários pacotes aqui dentro, tá? Help, se você quiser alguma ajuda, né? Então você pode digitar aqui o que é que você quer. E dentre outras funcionalidades. Isso aqui a gente vai aprendendo com o tempo, certo? Beleza, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E nos próximos vídeos eu vou ensinar para vocês como fazer uma tabela de distribuição de frequência completa aqui no R, tá certo? Então até a próxima, obrigado!